Boa noite. Hoje vou falar lá dos deslizamentos de Petrópolis, né, que é uma tristeza, né? Hoje está chovendo aqui no Rio, né? E falta luz pra caramba aqui onde eu moro. E a gente às vezes fica pensando que quer se mudar, que quer, né, ficar reclamando. Aí você liga a TV, bota um jornal, aí você vê pessoas que perderam tudo, perderam vida, perderam parentes. Bem triste, né? Só que eu tava até pensando não falar da situação, porque eu já falei lá do caso da Bahia, né? E acaba que fica um pouco igual, né? E só que eu acho que eu vou falar assim porque, né, se a gente não falar das coisas que se repetem, né? A gente não dá mais atenção pra nada. Só que é o seguinte, eu vou falar de uma forma diferente porque eu não encaro isso assim como uma tragédia. Claro, né, as pessoas. É uma tristeza, eu acabei de juntar roupa para poder doar para Petrópolis. Só que essas coisas poderiam ser evitadas, sabe? Eu faço engenharia civil, né? E eu já tenho educação suficiente para saber o porquê que essas coisas acontecem, né? E, e é muito simples, né? Se você vê as reportagens, o que acontece muito é que é área de comunidade, né? É favela. Claro, atinge outros bairros, né? Outros lugares lá em Petrópolis, né? Até o Palácio de Cristal e coisas assim, alagados, mas é mais brando, né? Porque e até mesmo lugares mais nobres, digamos assim, também cometem o mesmo erro, que é o que? Fazer moradia em encosta, tá? Eu fiz um desenhozinho aqui para ilustrar, né? Não sei se dá para ver direito, tá? Morar aqui nessa primeira casa é inaceitável, tá? Porque veja bem, 30 graus na engenharia é o suficiente para você não poder morar num lugar. Não poder não, você não deveria morar nesse lugar, né? Porque já tem um grande risco de deslizamento, tá? Já tem um grande risco. Morar na segunda casa também não é ideal. Por quê? Porque a lama que vem daqui destrói essa casa, traz o entulho todo para cá e destrói essa casa aqui também, tá? Aqui dá para morar? Também não. Não existe uma distância segura para esse tipo de coisa. Por isso que por isso que eu digo que não é uma tragédia exatamente, porque isso acontece, tá? Regularmente, vai acontecer de novo, se não for ano que vem, todo ano acontece, tá? Deslizamento em Petrópolis e Teresópolis, todo ano, tá? O que muda é a proporção. Então, se não acontecer ano que vem, nessa escala, vai acontecer no próximo ou depois, mas vai acontecer, sabe? E isso é uma falta de fiscalização da prefeitura para administrar isso, tá? Porque eles são plenamente culpados, tá? Porque eles são responsáveis. O cara foi eleito para ser responsável, para tomar conta daquelas pessoas, sabe? Que não conseguem entender, sabe? Que aquilo vai dar problema e daqui 6 meses vai ter casa ali de novo. No mesmo lugar onde deslizou tudo, vai ter casa ali de novo. E assim, a prefeitura gasta muito mais dinheiro para resolver esse problema. A quantidade de lama, lixo, entulho, né, reconstruir a economia local, o gasto é muito maior, né, se você deixar isso acontecer do que você fiscalizar, tá? Porque não dá para simplesmente deixar as casas ali, porque existem algumas formas de você fortalecer esse solo aqui,
tá? Só que essa área aqui é inacessível, é muito íngreme, não vale a pena, é muito grande. O ideal é não poder ter casas nessa região. Essa daqui, por exemplo, por que você não pode morar aqui? Porque às vezes desse lado aqui, onde teria outra folha de papel com outros desenhos, mas não cabe, né? Teria às vezes outro morro que desliza daqui também e afunila a lama e a água de uma forma que destrói tudo, entendeu? E o que seria ideal? Não ter casas ali e ter contenções, tá? Essas casas aqui nem tem muro de contenção, né? Elas são só tijolo, entendeu? A maioria delas. Então não tem nenhuma chance disso aguentar. E a gente vê na escola, né, esse reforço aqui, a gente vê que se desmatar, né, perde força. Só que as árvores grandes, elas não são ideais. Elas não são boas o suficiente. Ideal são plantas pequenas com raízes profundas. Mesmo que a árvore tenha raízes profundas, o fato dela ser grande, ela cai facilmente, né? Porque ela tem muita folha, a copa é muito grande, o vento derruba, a chuva derruba, a árvore caiu, puxa outras árvores, sabe? Então, árvores grandes não é o ideal se você quiser fazer uma contenção natural. Existem outras formas artificiais, que aí você tem que tirar a vegetação, né? Aí já é outro problema, né? Você tira a vegetação, tem vários tipos de manta, de reforço para fortalecer o solo, né? Contra a erosão, contra essa coisa de deslizamento mesmo, né? Então, só que assim, não é o ideal. O ideal é que ninguém more nessa região, tá? E exista contenções, tá? Exista essas plantas, às vezes, de raiz profunda, tá? Porque senão isso vai continuar acontecendo. E eu considero total responsabilidade da prefeitura, do Estado, sabe? Eu acho que são coisas previsíveis, coisas evitáveis e que vão acontecer de novo. É garantido que vai acontecer de novo. E eu me lembro, quando eu era jovem, eu era, né, criança, né, praticamente. Devia ter, sei lá, 11 anos, uma coisa assim. A minha mãe teve um desses deslizamentos muito grande, assim, foi em Teresópolis. Acho que foi em Teresópolis. Não tenho certeza se foi em Teresópolis ou Petrópolis agora. Mas a minha mãe me levou e a gente foi lá porque minha mãe, ela é protetora de animais, né? Então a gente foi lá para ajudar a resgatar os animais, né? Porque quando tem esses problemas, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem é largar os bichos em casa, né? E os bichos ficam trancados, a casa é destruída. Então, né, tinha situações assim, tinha cavalo na rua, cachorro, gato, tinha um abrigo para animais, para pessoas, tudo assim. E de forma completamente amadora, né? Porque os animais às vezes estão super estressados, você é mordido, situações assim. Mas mesmo assim, foi todo mundo lá estava super boa vontade, né? A gente conseguiu resgatar alguns animais. Mas, assim, uma das cenas que eu assim vou lembrar para sempre é que a gente estava numa rua e essa rua simplesmente acabava, sabe? Você chegava na beira da rua e era um vão enorme de terra, casa, tudo deslizando, assim, morro abaixo. Imagina, você chega assim, é uma coisa assim, sabe aquele filme 2012? Apocalipse? Então, era uma coisa naquele nível, assim. Eu não sei se eu fiquei super impressionado, se era porque eu era criança, então tudo parecia maior. Mas, assim, você vê o jornal e você vê que essas coisas são possíveis, porque tem isso, e foi uma coisa, assim, surpreendente.
não é que uma casa foi levada, que um carro foi levado, é tipo, a rua, tudo foi levado. Foi uma coisa assim impressionante, sabe? Chegava assim, chegava numa parte assim, é como se tivesse cortado, assim, tivesse vivido numa escavadeira gigante e levado tudo. Não tinha casa, não tinha rua, cedeu, simplesmente foi. Entendeu? É incrível. Devia ter numa região que cabia, sei lá, umas 20, 30 casas. Simplesmente foi. É, assim, uma situação. É isso que eu tô dizendo, sabe? É triste, mas eu não considero uma tragédia, porque se a gente ficar cultuando essa noção de que é uma tragédia, a gente pensa, nossa, olha a natureza, que cruel. Tipo, não é, sabe? A humanidade existe em sociedade, o Estado existe para prevenir, controlar, né, que esse tipo de coisa aconteça, né? Não dá pra gente ficar à mercê da natureza dessa forma, entendeu? A gente não precisa mais passar por isso, entendeu? A engenharia existe para isso, eu estudo para isso, entendeu? Para mim é inadmissível um prefeito não se precaver contra isso, né? Acho que assim, não adianta nem ficar citando aqui quem é o prefeito de lá, quem é o governador de lá, porque daqui a pouco vai mudar quem são, o problema vai continuar, né? Os prefeitos antigos também não fizeram nada, então não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é as pessoas terem consciência, né? Saberem dos riscos, não construir casa nessas situações, tá? Porque, como eu disse, daqui a um tempo ali vai ter casa de novo. As pessoas sempre pensam, ah, comigo não vai acontecer. Ah, ou até pensa, ah, aqui já aconteceu, então não vai acontecer de novo. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Entendeu? Então, não façam isso. Tá? Acho que é isso. Obrigado.